E aí, pessoal, estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui com o Marco Júnior. Já queremos aqui agradecer a sua audiência. Esse podcast, o intuito dele é justamente trazer pessoas de várias áreas, né? Para a gente conversar aqui, bater um papo, falar sobre saúde, falar sobre educação, falar sobre os artistas, enfim, de tudo um pouco. E para a gente começar, eu trouxe hoje a Ana Beatriz. Ela é terapeuta ocupacional, não é isso? Isso. Ana Beatriz, além da terapia ocupacional, tem mais alguma pós-graduação de alguma coisa? Tem sim. Ah. Já venho aí de muitos anos, né? Mais de 15 anos de formação. E tem um pós de saúde mental, pós em aba, tem um curso de integração sensorial em Aires, né? E fiz outras pós rápidas, tá? Mas aonde eu trabalho mais é na parte da saúde mental. A parte de saúde mental. Terapia ocupacional. Tem muita gente já começando aqui, muita gente que fala sobre a questão de terapia. Eu já vi pessoas, amigos meus, falando assim, terapia é a mesma coisa de... Aquela pessoa que mexe com os ossos, as coisas... Fisioterapeuta. É a mesma coisa ou não? Não, totalmente diferente. Como é que funciona a terapia ocupacional? Na verdade, o fisioterapeuta ele está mais preocupado em promover essa locomoção, né? Esse movimento. A gente não, a gente está preocupado dessa inclusão do cotidiano. Então, como pentear o cabelo é a funcionalidade, né? Enquanto o fisioterapeuta ele vai se preocupar um pouquinho mais com a questão muscular, de força, de amplitude, né? E o terapeuta não, ele está preocupado em promover essa independência, essa autonomia, né? E essa inclusão social, que a gente trabalha também com essa parte de inclusão. A terapia ocupacional, ela é mais voltada a algum tipo de tratamento específico? É mais... Porque a gente vê hoje, a terapia ocupacional parece que ela... Eu não sei se ela é bem antiga, mas parece que ultimamente ela apareceu muito depois dessa questão de crianças com autismo. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso. Se a terapia ocupacional ela faz outras coisas sem ser com autismo, como é que funciona? Sim, quando eu me formei, o campo ainda estava muito escondidinho ainda. Eu me formei, para me encaixar em alguma área foi muito difícil, porque não tinha muito lugar para me trabalhar, né? Eu comecei com jovens, né? Trabalho com jovens, depois eu fui trabalhar com idosos, mas nos meus estágios eu tive vários campos, né? Onde eu estagiei em saúde mental, clínicas psiquiátricas, hospital dias, várias áreas na parte de saúde mental. Eu trabalhei com trauma-reuma-ortopedia, neuropediatria, são várias, a parte de idosos, geriatria, gerontologia. É muito vasta, a terapia ocupacional é muito vasta. É um curso, é uma área do curso de ciência, né, da parte da saúde, que a gente tem muito campo, mas agora que está se abrindo mais, né, a obrigatoriedade de incluir esses profissionais pela questão deles serem muito úteis, né, na parte de tratamento, né, de inclusão, de independência, de autonomia. Então, eles estão exigindo mais, né, a obrigatoriedade desses profissionais em várias áreas da saúde. Tem algumas áreas da saúde, por exemplo, o CAPS, só funciona com terapeuta ocupacional ou pode funcionar sem? Não, é importante o profissional lá, né? É preciso que ele esteja dentro da grade de profissionais. Foi uma das primeiras áreas, quando eu cheguei aqui, já era obrigatório, né? Mas depois foram abrindo para o NASF e outros locais, hospital, né? Parte de reabilitação, né? Na parte de trauma, na parte de pacientes acamados. Então, foi se abrindo. Agora foi que a gente está vendo que a área das crianças, né? Se abriu mais, né? Que hoje eu trabalho com essa parte do desenvolvimento infantil, né? Com crianças autistas, TDAH, TOD e outras, né? Mas antes não tinha. Agora que abriu mais esse campo, né? Essa parte que a gente trabalha com crianças. Mas antes não, até porque está se engatinhando ainda, né? O pessoal fala muito da terapia ocupacional nesse quesito de autismo. Eu acho que é bom a gente falar um pouco mais sobre o autismo, que é um dos assuntos que é mais debatido hoje e tal. Como é que é o trabalho
da terapia ocupacional com autismo. Como é que funciona? O que vocês fazem? Primeiro, a gente precisa ter essa pós em aba, né? E eu tenho também a de integração sensorial, para que a gente possa avaliar melhor as questões sensoriais e poder aplicar algumas atividades que, no caso, a gente utiliza o brincar, né, para desenvolver essas crianças. Então, a gente precisa saber dos marcos do desenvolvimento dessa criança para que a gente possa saber aonde está aí as limitações e as habilidades que elas possam ter. Como seriam essas limitações das crianças? Algumas crianças têm dificuldades, por exemplo, o brincar funcional. Então, ela vai brincar, ela olha um carrinho, né? Geralmente, quando a criança pega um carrinho, ele pega o carrinho e faz, né? Zoadinha com a boca, ele faz um movimento, ele compartilha esse brincar, ele divide o brinquedo com outra pessoa, ele acaba criando, né, a imaginação dele, né? Ele consegue construir um lugarzinho para o carrinho andar. Então, tudo isso precisa ser construído, precisa levar a criatividade para a criança, dizer como aquele brinquedo funciona, para que amanhã ela possa usar isso na fase adulta, né? Ela possa entender a função daquilo ali, para que vai servir aquilo ali, né? A gente sabe que o carrinho não é só o carrinho, a gente sabe que o carrinho tem um sinal de trânsito, tem um pare e siga, né? A gente sabe que para o carro andar ele faz zoado, o movimento, né? Precisa girar. E geralmente tem muitas crianças que estão às vezes com algumas, vamos dizer, algum transtorno lá na parte da integração sensorial, onde ele quer pegar o carrinho e ficar só girando. Pois eu já ia te perguntar, porque tem gente que tem crianças que eu já ouvi falar que gosta de coisas girando. Aí vai na roda, fica na roda. Isso. A gente pode dizer que a gente precisa avaliar, né? A gente pode dizer que a maioria dessas crianças ela tem a questão da disfunção sensorial visual. Ela gosta de ver o movimento, né? Então, aquele movimento de girar o ventilador, né? Ela fica olhando, então aquilo ali causa um certo prazer nela. Então, a gente não pode deixar que a criança fique focada só naquilo, né? Porque aí ela nunca vai aprender nada, ela vai ficar ali sem desenvolver. Então, a criança precisa de movimento, precisa saber para que serve, como é que funciona, para movimentar, para tirar a rodinha, desparafusar, trabalhar a coordenação motora. Então, tudo isso uma coisa puxa a outra. A botar uma linhazinha lá para puxar, para saber que aquele brinquedo ele tem mais funcionalidades. Isso. A linha está lá no carrinho, ele sabe que tem que ter a distância do carrinho para ele, porque se botar uma corda muito pequena, vai bater no pezinho, ou então não vai ter a distância para o chão. Aí a gente trabalha imagem corporal. Então, tem todo esse esquema, né? A gente precisa avaliar bem a criança para poder aplicar e desenvolvê-la da melhor forma. Tem alguma característica, por exemplo, para você que trabalha na área lá, alguma coisa assim, alguma característica bem... que aparece com mais facilidade? Por exemplo, tem uma criança que ela não gosta de comer, ou algo assim que... Por exemplo, que a mãe esteja assistindo agora o podcast, o pai fala assim, rapaz, será que meu filho tem autismo? Ah, tá. Você quer saber de algumas características. Algumas características. Sim, sim. Crianças que... Primeiro, você vai identificar... Quando é que a gente identifica primeiro? Geralmente, as mães estão identificando quando ele vai para a escola. Por quê? Porque na escola é o termômetro. Por quê? Porque lá ela vai ter que dividir o brinquedo, ela vai ter que compartilhar esse brincar, ela vai ter que interagir com outras crianças, ela vai precisar... saber os limites, né? A tolerância, ela tem que sentar. Então, aquela criança que não permanece muito tempo sentada, aquela criança que não consegue pegar no lápis, que não tem nenhuma motivação, fica agitada. Às vezes, as pessoas dizem assim, esse menino é agitado, tem TDAH. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque essa criança ela pode estar incomodada com alguma questão sensorial. Então, por exemplo, crianças conversando dentro da sala, conversas paralelas, zoada de campainha da hora do recreio, professor, às vezes, falando muito alto, isso incomoda as crianças, às vezes, arrastado de pé no chão, ou o lápis riscando no papel. Isso é muito característico de cada criança. Por isso que o nome é espectro autista.
Por quê? Porque é muito característico. Tem mães que dizem assim, mas ele não se incomoda com som alto. Carro de som, moto, ele não se incomoda. Mas, se a gente for analisar bem, a gente pode achar a gotinha da chuva que incomoda ele, a gente pode achar o riscar do lápis. Ah, esse menino gosta de riscar no papel. Às vezes, até aquele riscar incomoda ele. Às vezes, uma criança que fica batendo na mesa, uma criança que fica batendo o pé, ou muito movimento, muita gente dentro da sala. Então, isso é muito característico de cada criança. Às vezes, a criança as duas podem ter disfunções sensoriais auditivas, mas cada uma vai ter sua especialidade. Então, a gente não pode achar que uma criança, porque dentro de casa eu boto o som na altura e ele vai se incomodar, que às vezes não é o som que está alto, é algum som específico que ele se incomoda. Então, é preciso ter um profissional, né, da área para que a gente não se perca nesse diagnóstico. Tá? A gente não pode dizer que ele não tem porque ele escuta sons altos. Então, isso é muito específico, precisa ser avaliado por um profissional, né, que seja capacitado para isso, né? Não é só um terapeuta, tem que ser um terapeuta com pós-graduação em AB, integração sensorial, para que ele possa ter um olhar mais clínico. Quem mais dá o diagnóstico? É só o terapeuta mesmo ou tem outro? Na verdade, o terapeuta ocupacional ele não dá diagnóstico. Ele só avalia essas questões. E aí ele faz um relatório dizendo aí se ele tem ou não alguma coisa voltada para o autismo, né? Ou para outra área que seja, né? Mas como é que funciona para dar para você analisar, por exemplo? Eu tenho um filho autista, eu levo até você. Você só olhando, você já consegue ou você tem que ter um bate-papo com o pai, com a família? Como é que funciona? Sim. Primeiro a gente faz uma anamnese, né, para conhecer um pouquinho essa criança através da mãe ou do cuidador. Precisa ser uma pessoa que tenha vida, o cotidiano com aquela criança, para que ele possa conhecer essa criança de fato. E a gente vai fazer algumas perguntas, né, questionamentos, e avaliar a fundo, não é só perguntar ele se incomoda com som ou não. A gente precisa ser bastante específico. E aí a gente faz essa anamnese, depois a criança volta para a gente fazer algumas intervenções baseadas nos marcos do desenvolvimento dessa criança. Ela tem 3 anos, a gente tem que avaliar baseado na idade dela. Eu não posso avaliar ela com qualquer idade do nada, né? Eu preciso saber... ela não fala. Sim, mas vai falar até tal ano tem que falar como, né? Falar o quê? Com 1 ano fala balbucia. Aí cada fase vai dizer. E a gente vai avaliar baseado nisso, tá? Se a criança, meu menino tem 8 meses, não anda. Não é para andar com 8 meses, né? Então, a gente tem que ir baseado nesses marcos, que lá vem dizendo cada criança, cada desenvolvimento. Cada criança uma forma diferente pode Não, cada criança uma idade para desenvolver um tipo de habilidade, né? A fala, e cada um tem a sua idade lá, mês, ano, qual a idade para desenvolver aquele tipo de habilidade, entendeu? É mais fácil diagnosticar, descobrir que uma pessoa tem um autismo quando criança ou lá na fase adulta? Porque tem muita gente que hoje fala assim, rapaz, eu acho que eu era autista e não sabia. Como é? Olha, falando dessa questão, eu quero deixar aqui uma observação. Gente, sempre é importante procurar um especialista bem cedo. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque quem é capacitado na área vai conseguir identificar. Então, tem algumas coisinhas muito sutis que a gente percebe. Então, com 1 ano, 2, não, antes de 1 ano. Pode procurar um especialista, ele vai conseguir observar, tá? Se não tiver, mas se você perceber qualquer coisa diferente, né, é importante que você observe aquilo ali e já tenha uma intervenção. Por quê? Porque teve até uma pesquisa, Marcos Júnior, teve um teste que fizeram com crianças que elas... Nasceu uma criança autista, geneticamente, né, ela hereditariamente, ela veio e a outra criança vinha também. Então, eles fizeram o quê? Essas crianças que nasceram autistas tiveram a intervenção tardia e a outra criança que veio, ela já veio com intervenção. Então, essa criança não apareceu
os comportamentos que era para ela ter igual a primeira criança que nasceu. Então, uma intervenção precoce faz com que a criança não desenvolva. A gente tem uma fase de 2 anos, que é a fase da poda neural. A primeira poda neural é mais ou menos ali 2 anos. Então, se a criança tiver sendo estimulada da melhor forma, ela não vai ter problema nessa fase. Porque a poda neural, ela tira tudo aquilo que é desnecessário do cérebro, né? E vai absorver outras habilidades, né? Ou melhorar aquelas habilidades. Então, se chegar nessa fase e a criança não estiver sendo ouvida, não estiver sendo estimulada, não estiver sendo, né, trabalhada, ela pode, como tem muita criança que acontece, a regressão da fala. Tem crianças que, com 2 anos, minha criança falava tudo, com 2 anos, e agora, de repente, ela parou de falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ter essa intervenção precoce, para que a criança não venha a ter, né? Ter esse problema de perda de habilidades, né? A gente precisa estimular ela da melhor forma e procurar o profissional capacitado. Uma outra coisa que eu queria te perguntar aqui, para a pessoa que está em casa, leigo, olha, eu não sei, eu desconfio que o meu filho, ele é meio áspero na escola, ele é danado, ele me dá trabalho, ou às vezes ele não presta atenção. Tem alguma dica, tem alguma coisa que a dona de casa, a mãe, possa falar assim, rapaz, será se isso aqui eu acho que é um ativo? Porque eu já vi gente falando, né? Claro que não são todos, você já falou que cada criança pode ter um tipo de autismo diferente, né? Mas tem gente que fala muito que criança que anda no ponta do pé. Sim. Entendeu? Outras crianças que tem gente que fala que uma criança que ela é muito focada em determinado assunto, ela não entende nada de português, de matemática, de nada, mas em ciência ou alguma coisa assim. Como é que a pessoa pode, em casa, tentar identificar? Ou não tem como? É melhor procurar um profissional mesmo? Não, eu digo assim, se você geralmente as mães comparam com o primeiro filho, né? Geralmente, mas vamos supor que ela tenha o primeiro, né? E ela perceba qualquer diferença de outras crianças, é procurar o profissional. Por quê? Para avaliar ou descartar. Avalia, não tem, tudo bem. Se tiver, encaminhar para outros profissionais, avaliar melhor, né? E procurar o diagnóstico. Tá? E até, Marcos Júnior, eu lembrei aqui, a gente falando de como eu faço para avaliar. Além dessa anamnese, além dessa avaliação que eu faço depois dessa anamnese, que eu sempre gosto de dar uma devolutiva para a mãe, para a gente discutir sobre o que eu observei, para ver se esse comportamento também acontece em outros ambientes, eu peço o relatório da escola. Por quê? Porque a escola é onde tem muito estímulo. Então, como eu te falei, na escola tem muita zoada, tem muita criança, tem muita conversa, muita troca ali de calor, de toque. Então, eu sempre peço um relatório da escola, não dizendo como é que ele está em matemática ou português, né? Eu sempre peço para a mãe explicar para o professor que eu quero saber como é o comportamento dele dentro de sala de aula. Ele brinca com outras crianças, ele interage. O que ela vê, que ela acha que não é assim, parecido com as outras crianças, para ficar um pouco mais fácil, né? Ela lancha na escola, ela consegue lanchar, ela consegue sentar para assistir uma aula, né? A gente precisa avaliar esse comportamento fora do consultório. Então, por exemplo, o certo seria o terapeuta acompanhar essa criança, por exemplo, no supermercado, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho no SUS, né? Eu não tenho esse tempo, né? Muita criança, então a gente quer pelo menos tentar fazer o máximo da gente. Mas tem algumas crianças, como é cidade pequena, a gente conhece muitas pessoas e às vezes no supermercado eu olho o comportamento ali, não estou ali para avaliar, mas a gente acaba topando, né? O profissionalismo acaba falando mais alto. Isso, queira ou não queira, fica analisando. Né? A gente olha assim, o jeitinho que está andando, como ela está olhando, como ela está pegando as coisas, né? Tudo. A gente acaba ali dando ali um raio-x, né? Sem querer, a gente faz isso, né? Mas é importante isso, porque a gente consegue observar melhor a criança. Dentro do consultório,
Eu tenho crianças que têm dificuldade de entrar na sala e depois elas ficam de boa, né? Elas entram, chegam na sala, elas não querem mais nem esperar, já querem entrar, né? E a gente trabalha também isso, a questão da espera. E aí, quando elas entram, no primeiro momento, elas não querem muito papo. Mas depois elas estão lá, ó, puxando pela mãozinha, elas estão lá mostrando o carrinho. Então, se eu fosse avaliar só por isso, então eu podia dizer, olha, ela tem a boa comunicação, olha, ela compartilha o brincar, olha, ela sai... Mas não é só isso, entendeu? Como é? Quando eu boto dificuldade de comunicação, não é porque ele não se comunica, né? É como ele faz para se comunicar, tá? Nem sempre, quando ela estiver em grupo, como é que ela vai fazer isso, né? É tanto que tem muita criança, muita adolescente agora se identificando. Que, olha, quando eu era... Hoje, eu continuo, mas hoje eu tenho aquele jeitinho de disfarçar. Olha, eu nunca gostei de olhar no olho, mas aí eu olho para a ponta do nariz. Por quê? Porque assim eu me sinto mais confortável e a outra pessoa não acha que eu sou chata, né? Porque antes as pessoas achavam a pessoa deve ser falsa, porque não olha no meu olho, só fala comigo sem olhar para mim. Então, isso era dito como pessoas falsas, né? E talvez essas pessoas, hoje adultas, conseguem identificar isso. É porque antigamente a gente não sabia, não tinha esse negócio do tinha. autismo. Se tinha, não era muito debatido, né? Eu acho que foi depois agora da pandemia que começou mais, se eu não me engano, né? Não, ele já vem sendo trabalhado lá fora há muito tempo, né? Estudos, e tanto que tem muitos livros, mas tudo em inglês, né? Eu fiz um curso, mas tem muito livro que agora que está sendo traduzido, né? Então, é uma área que, para a gente aqui, é novo, né? Meu curso em aba eu fiz há pouco tempo, né? Eu acho que 2, 3 anos. Mas é um curso novo. Para nós aqui, né? Um profissional novo. Tanto que é difícil encontrar um terapeuta ocupacional com curso em aba, né? Porque é uma área que agora que as pessoas estão escolhendo essa área, né? Que, na verdade, eu não escolhi, a área me escolheu, né? Eu fui trabalhando em NASF e aí foi aparecendo a demanda, eu fui abraçando essa demanda e a demanda me abraçou. Disse, olha, ela tem jeitinho, ó, eu levei minha filha lá e foi bacana, e aí eu fui atrás de conhecimento e, graças a Deus, eu consegui aí achar alguns amigos meus que trabalham com pós e tudo, me indicaram fazer a pós. E aí aí eu comecei a ver as crianças de outra forma, né? Consegui clinicar melhor, digamos assim, consegui ver melhor o que eu poderia fazer por elas, né? E todo dia, Marcos Júnior, todo dia eu aprendo com elas. Elas me mostram todo dia algo diferente. Deixa eu te perguntar, tu falou algumas coisas aí, deixa eu só recapturar aqui, porque você falou da educação, que eu achei muito interessante, que eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou logo na educação, só para não perder aqui o time. Você falou que a questão de analisar na escola, né? Sim. Se uma criança, possivelmente, ela possa ter autismo. Tu acha que as escolas hoje estão preparadas para estar levando essas informações? Ou antes não era, agora já melhorou muito? Como é que tu vê? Eu sempre digo que é o engatinhar, né? Eu não cobro muito dos professores, porque ainda é um processo, né? Eu não consigo fazer isso, porque eu também tive lá nessa situação, né? Peguei crianças que eu até então não tinha conhecimento de o que fazer, mas aí é buscar conhecimento, é buscar ter buscar conhecimento e trabalhar essa questão da humanização, né? O ser humano, as crianças cuidarem uma das outras, os professores estarem sempre mais abertos a essas mudanças de comportamento, né? Que pode não ser teimosia, pode ser algo que está irritando ele, algo que está incomodando ele. Então, buscar saber o que está acontecendo, o que antecede aquele comportamento, o que está levando ele até aquele comportamento. Ele não era assim, ele ficou assim, ou ele era de um jeito e mudou. Como foi que isso aconteceu? Quando foi? Né? E conseguir ter esse olhar humano, né? De não criticar, mas acolher,
né? É tanto que eu sempre digo assim, quando as crianças estão em crise, você não deve insistir, você só deve acolher. Deixar a crise passar e aí depois você vai em busca do que aconteceu. Porque quando a criança está em crise, às vezes ela não quer papo com ninguém. Como seria uma crise, mais Tá? ou menos? Dá para identificar como é? E, Marco Júnior, às vezes, como eu te disse, é muito específico de cada criança, né? Tem crianças que se machucam, tem crianças que se jogam no chão, tem crianças que se escondem, tem crianças que machucam o outro, tem crianças que saem correndo. Então, isso é muito específico. Chora. E fica também balançando. Isso aqui é um movimento dos estereotipados, né? Que a gente chama assim, são chamados de flap, né? São os bater de asas, né? Esse movimento é para ele se autorregular. Então, por exemplo, eu fico muito alegre, né? Eu tenho uma explosão de emoção. Então, às vezes, eu bato palma assim, ou então fico... né? Então, essas crianças, para aquela emoção, né? Entrar mais calma, mais branda, ela faz esse movimento. Mas também tem outros tipos de estereotipias, como pular, como olhar as mãozinhas. Tem vários tipos, como balançar o corpo. Isso é muito específico de cada criança. Às vezes é o piscar de olho, entortar. É muito eu tive tanta criança que demonstrou um tipo diferente, que é por isso que eu digo que eu sempre aprendo com elas. E aí eu fico olhando e digo, ela faz isso em casa? Porque a estereotipia, ela não é só fazer num lugar. Faz só lá no meu consultório, não faz em lugar nenhum. Então, eu tenho que investigar melhor. Porque essa estereotipia ela tem que ser em todos os lugares, em todos os momentos, que ela faz aquilo ali. Por exemplo, ela está alegre, ela fez isso aqui, então, quando ela estiver em qualquer outro lugar, ela vai fazer a mesma coisa. Você está entendendo? Aí é nessa hora que você pergunta para os pais também. Isso, vem cá. Eu vi ele fazendo esse tipo de movimento. Esse movimento ele faz com frequência? Em que momento? Aonde ele faz? Né? Eu preciso investigar direitinho para que a gente possa consolidar esse tipo de comportamento. É estereotipia? Não é. Né? Então, eu não posso dizer porque ele, num momento, ele fez isso aqui. Né? Eu não posso dizer que ele tem flap. Eu tenho que esperar outros momentos, dar outros estímulos, ver se ele faz isso em outros ambientes, para ver que se isso realmente é uma estereotipia. Eu estava falando agora na questão da escola. Eu sempre, quando falo a questão de escola e autismo, eu lembro de um amigo meu que ele... lá na escola Cefran, em Passo do Lumiar, e a dona da escola era uma psicóloga, né? Ela muito experiente. E tinha um amigo nosso da sala de aula que ele não quietava. Ele não ficava dentro da sala de aula, mas de jeito nenhum. E eu achei muito brilhante quando a professora, a diretora da escola, ela começou a analisar essas coisas e começou a ver o que ele poderia fazer dentro de sala de aula. Aí o que ela fez com ele? Colocou ele para praticar esporte. O cara não vai praticar esporte, que era para... Eu acho que na ideia dela na época era gastar energia. Mas só que ele acabou descobrindo que ele era muito bom em taekwondo, né? Nesse negócio de karatê, essas coisas. Sim. E ele começou a ganhar muita medalha. Então, ele dentro de sala de aula, ele não era bom. Mas ele, como um profissional do esporte, foi uma descoberta lá para a escola. Ótimo. Ele poderia ser autista, será? Ou não? Olha, ele tinha um foco nisso e ninguém sabia. A gente precisa sempre saber diferenciar, porque a criança com essa agitação psicomotora pode ser porque ela está desconfortável com algo ou porque o pensamento dela realmente não para, né? Ela está aqui conversando contigo, mas ela está escutando o cachorro latir, ela está pensando no que ela vai fazer amanhã, o que ela fez ontem. Então, esse pensamento agitado, essa agitação que leva, às vezes, a bater o pezinho, ficar ansioso para terminar a aula. Né? Então, esse comportamento tem que ser bem avaliado para não ser confundido. Né? Porque ele pode estar agitado, por quê? Porque dentro da sala de aula pode ter alguma coisa incomodando ele, não que o pensamento dele esteja agitado. Então, se o pensamento dele está calmo, mas ele está aqui, tem um som do ar-condicionado, está me incomodando, ele vai ficar doido para acabar, para ir embora, porque aquilo ali ele não suporta mais. Né? Mas se ele tiver com a cabeça
pensando em várias coisas ao mesmo tempo, a gente já tem que avaliar de outra forma. Então, por isso que é importante o profissional, para ele analisar isso direitinho. Tem até, Marco Júnior, muita gente adulta que está sendo diagnosticada agora com autismo. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, vai para um hospital e diz, olha, eu detesto hospital. Até isso foi um comentário de uma pessoa, né, em particular, que me contou essa história. Vai para o hospital. Quando chega lá, ela começa a passar mal. Mas ela disse que ela começa a passar mal por causa do cheiro do hospital. Então, ela se incomoda porque o cheiro incomoda tanto ela que deixa ela quase surtando. Então, quando ela pensa em hospital, ela já fica estressada. Então, existem as disfunções sensoriais. Talvez ela não tenha uma disfunção sensorial olfativa, né, do cheiro, ela não se incomoda com o cheiro, né? A gente tem que estar sempre avaliando direitinho o porquê dela não gostar daquilo. Então, a agitação é por quê? A gente tem que avaliar o porquê, né? Por que ele está agitado? O que está deixando ele agitado? Aí a gente tem que conversar com o paciente. No caso, quando crianças, essa avaliação ela é feita, como eu sento muito com crianças, por exemplo, de até 12 anos, tem crianças que estão bem que fazendo uma atividade comigo e a gente está trabalhando ali outras questões e aí a criança está olhando para trás, olhando para cima, aí, mamãe está falando isso, não sei o quê. Tia, amanhã, ontem eu fiz isso aqui. Então, aí você já consegue observar que ele pode ter um TDAH, porque o cérebro dele está em constante atividade, né? Ele não está incomodado porque ele quer ir para casa, porque ele está incomodado que eu estou ali perto dele ou que eu estou fazendo alguma coisa com ele, ou que tem alguma coisa sensorial incomodando ele. Então, a gente precisa avaliar direitinho para que essa criança não tenha o diagnóstico errado. Eu já tive muita criança que veio para mim com um diagnóstico e, quando eu avaliei ele como outro diagnóstico. E eu faço meu relatório baseado no que eu observo. Então, eu faço e ele vai para o médico. E aí, ele volta de novo, faz comigo, vamos supor, está lá aquele diagnóstico e eu continuo trabalhando, continuo estimulando ele com o que eu vi, o que eu percebi, não com o diagnóstico que foi fechado. Por que eu vou trabalhar uma coisa que eu não vi, né? Eu vou trabalhar a necessidade da criança. Então, nem sempre eu me baseio no diagnóstico que ele veio. Por quê? Porque eu vejo a necessidade dele em outras questões. Então, quando eu digo, a criança veio para mim com TDAH e eu vejo um TEA, eu vou fazer meu relatório baseado no TEA, no que eu observei em cima do espectro autista. Eu observei isso, que é voltado para o espectro autista. Agora, se o médico lá vai fechar ou não esse diagnóstico, já não é comigo, está entendendo? Uhum. Eu faço o relatório do jeito que eu observo. Ele que vai dizer se ele realmente vê isso lá no consultório. Tá, e depois que é batido o diagnóstico? Não, essa criança, ela realmente tem o autismo. Aí o que faz? É medicação? É algum trabalho específico? Porque eu sei que você também anda com um monte de brinquedo, né? Aí como é que funciona depois esse trabalho? Tá. Quando ele é diagnosticado, ele precisa saber quais são as limitações e as habilidades para poder incluir os profissionais corretos. Se ele tem algum atraso de fala, com certeza um fonoaudiólogo, né? Ele tem que fazer as terapias, são importantíssimas. A medicação vai depender muito de cada criança. Tem crianças que não precisam de medicação, tá? E tem crianças que precisam, né? Tem algumas crianças que a medicação é importante para que o próprio profissional possa conseguir intervir, né? Porque se aquela criança estiver muito agitada, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa com ele, né? E, assim, como eu sempre digo para as mães, eu não obrigo as crianças, eu sempre conquisto elas. Então, eu preciso que essa criança venha. A primeira coisa que eu faço é criar o vínculo com ela, porque aí eu consigo o que eu quero com ela, né? Ela precisa estar segura comigo, ela precisa ficar dentro da sala do consultório tranquila e sabendo que não vai acontecer nada, né? Para que ela possa desenvolver as atividades que eu quero que ela desenvolva. Então, jamais eu vou obrigar essa criança a realizar algum tipo de atividade. Então, é preciso que a gente crie esse vínculo, né? Estabeleça os profissionais que ela precisa
e faça os estímulos aonde ela tem aquela limitação, né? Trabalhar as questões que ela precisa ser trabalhada, para que ela possa ter autonomia, independência e possa ser incluído na sociedade, né? Não é só dentro do consultório, a gente precisa trabalhar também essa coisa das habilidades sociais. Ele precisa entender que ele vive em sociedade e que pode acontecer algumas coisas com ele, que ele precisa lidar com aquelas situações, tá? Então, é trabalhar dentro do consultório, mas também um pouquinho voltado para fora, procurar, desculpa, os profissionais corretos e, se precisar de medicação, que venha a intervenção medicamentosa. Certo. Será que todo mundo hoje... É porque o pessoal fala... Quando começou o negócio do autismo mesmo, aí todo mundo pensou, é moda, é modinha. Moda. Não, todo mundo agora tem um autismo. Será que todo mundo não tem um pouco de autismo? Olha... Nem que seja de alguma coisinha específica. Não é porque você... eu me incomodo porque antigamente era engraçado, né? Antigamente passava o giz no quadro, eu me incomodava. Não é só uma coisinha, não. Tá? Tem que fechar todo um diagnóstico. Não pode ser só uma característica que vai definir e vai lhe dar essa limitação, né? Você precisa saber... E também tem uns fatores genéticos, né? Por isso que eu estou dizendo, às vezes a pessoa tem um fator genético, mas não desenvolve os comportamentos. Tá? Então, é preciso a gente identificar isso direitinho. Muito bem. Gente, estamos falando aqui com a Ana Beatriz, terapeuta ocupacional com pós-graduação em saúde mental. Você falou um negócio do TDAH? Sim. Geralmente o TDAH ele pode vir separado com o autismo? Ele pode vir os dois juntos? Como é que é? Pode. Os dois juntos? Você pode desenvolver o autismo. Olha, e até a gente tem que estar muito preocupado com os adolescentes, que às vezes não têm diagnóstico, e eles desenvolvem outras comorbidades, como depressão, ansiedade. Então, a gente tem que estar muito ligado a isso, porque às vezes a gente pensa que a criança não tem o autismo, e aí vai levando a criança. A criança se comunica muito bem, fala com todo mundo, brinca, pula, é inteligente, estuda, só tira nota boa. Mas cuidado, pode ter uma coisinha lá escondidinha que pode amanhã, na adolescência, né, levar essa criança a desenvolver outras comorbidades. Tá? Então, a gente tem que estar muito ligado com isso, para que a criança não venha a aparecer esses sintomas, né, lá na adolescência. É muito preocupante. A gente, às vezes, não sabe que, às vezes, as crianças... Principalmente mulher. Porque mulher camufla muito isso, sabe? E, assim, crianças autistas não são crianças burras. São crianças inteligentes, a não ser que ela venha com deficiência intelectual. Tem os níveis? Tem, ou não tem mais? Níveis de suporte. São níveis de suporte. Como aquela criança vai precisar, de que ela vai precisar, né? O suporte que a gente diz, Marcos Júnior, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem grotesco. Por exemplo, vai para a escola, né? A criança tem 10 anos, vamos supor, a escola é aqui pertinho. Ela consegue ir só? Ou ela precisa de alguém segurando na mão e botar lá dentro, né? Não estamos falando de criminalidade aqui, né? Sim. Estamos falando de... Se ela estiver lá na praça, ela consegue vir para casa? Ou ela precisa de um suporte, né? Se ela ficar lá na praça, ela consegue dizer onde ela mora? Então, são esses níveis de suporte. Ela vai banhar, ela precisa de uma ajuda motora para a limpeza? Ela precisa que a pessoa faça isso, depois isso, planeje, né? Organize o banho. Não é que ela não tenha a capacidade motora, mas intelectual de desenvolver aquelas habilidades. Tá? Ela pode ter um motor ali de boa, mas vai banhar e aí não sabe como é que faz, a pessoa está ali orientando. Na hora de comer, o horário, né? Ir para a escola, na hora de sentar, fazer atividade, precisa de um suporte. Então, esse nível de suporte é que a gente fala, que tem crianças que precisam de um nível de suporte maior, de cuidados maiores, e outros que precisam de menos. Só isso. Mas não tem nível intelectual 1, 2, não tem isso, não. Tá? Então, e a gente também tem que estar preocupado também com crianças que têm superdotação, que também algumas são confundidas com autismo.
porque elas sabem muito alguma coisa, né? Elas têm habilidades, inteligência acima do nível, tá? E o autismo, às vezes, muitas das vezes, ele tem essa inteligência. Então, a gente não confundir aí essas duas, né? Tem pessoas que confundem TDAH com TEA e também tem essa superdotação. Às vezes, a gente conversando, falando sobre isso, para muitas pessoas pode ser uma coisa assim do dia a dia, simples. Isso aqui é normal para a gente, mas para algumas pessoas com autismo é diferente. Eu já vi pessoas com sensibilidade da claridade. Sim, sim. Tu falou aí, eu lembrei. A gente falou sobre fisioterapia e terapia ocupacional. Crianças que andam na ponta do pé, né? Ali são questões sensoriais. Ela não gosta de pisar no chão. Então, ela tenta, o mínimo, triscar no chão, que a gente chama o pezinho de bailarina, né? E aí, a terapia ocupacional ela não vai desensibilizar essa criança. Ela vai fazer um estímulo, sem que ela perceba, né? Brincando, estimulando essa criança, a ela conseguir não sentir mais essa sensibilidade tão... Pode ser hiper ou hipo. Mas, no caso da pontinha do pé, geralmente é hiper, né? Essa hipersensibilidade, né? Essa hiperreatividade que a gente chama. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, o fisioterapeuta, crianças que andam muito na ponta do pé, o fisioterapeuta, como o andar na ponta, a gente requer muita força, né? Sim. Ficar naquela posição. E o fisioterapeuta, ele vem para diminuir essa dor, diminuir essa tensão, né? Melhorar essa mobilidade, que o pé pode ficar tanto assim que vai perdendo essa mobilidade. Então, olha a diferença, né? O físio vem, eu não sou da área da física, né? Sim. Mas ele vai trabalhar ali um motor de dor, de locomoção, de amplitude, de força, tá? E eu vou vir para fazer esse estímulo sensorial, para que ele, aos poucos, ele acomode o pé da forma correta no chão, tá? Isso quando é feito já no começo, porque eu já vi casos, tem umas pessoas que eu sigo nas redes sociais, tem casos que só cirurgia, quando já vai... Quando tem com bloqueio articular, quando ele já não consegue mais esticar. Realmente tem pessoas já mais crescidinhas, né? Isso. Mas tem também a prótese, a órtese, que você coloca para melhorar tirar um pouco essa ponta dos pés, que é você coloca a órtese no pé, né? Amarrada ao pé. E aí a criança consegue... Mas nem todas conseguem ficar muito tempo. Algumas tiram e aí é difícil, né? E tem também algumas coisas que estão já avançando. Pode ver que, às vezes, a mãe diz... Ele anda na ponta dos pés? Eu pergunto, aí a mãe diz assim, não. Aí, quando a criança entra na minha sala, eu já vejo o corpo dela inclinado para frente e aquele calcanhar levemente voltado para cima. Aí ele andando assim como se estivesse se jogando, né? Aí eu já começo a avaliar. E, geralmente, quando as crianças saem do consultório, eu levo ela até a porta, até a mãe, às vezes, né? Nem sempre. Mas eu levo porque eu preciso observar esse tchauzinho, esse deambular da criança, né? Como é que ela vai sair do consultório ali onde tem outras pessoas sentadas. Ela vai conversar com a mãe, como é essa saída do consultório, né? Como é esse desenrolar dele saindo do consultório. Então, muitas vezes eu observo esse pisar, esse caminhar. Então, a criança vai saindo, tchau! Aí ela vira de costas e vai andando e eu... Às vezes ela sai empolgada, lá dentro ela não fez a estereotipia, mas na hora que ela vai saindo, lá vai ela fazendo a estereotipia, né? Então, assim, é uma forma que eu consegui de observar eles fora do consultório, tá? Porque, às vezes, o consultório é pequeno, né? E a gente não consegue, fazendo, mesmo que a gente faça algumas atividades, ali o espaço é pequeno, não dá. Mas, na hora que ele vai saindo, eu consigo observar isso, entendeu? Então, a gente tenta com o que pode, né? Então, eu sempre observo, foi uma forma que eu criei para me avaliar melhor essa parte. Então, essa coisa de andar na ponta dos pés, o fisioterapeuta também trabalha, mas não a questão sensorial. Sensorial fica com o terapeuta ocupacional.
Então, como você falou, depois do diagnóstico, por exemplo, ponta do pé, já pode entrar um fisioterapeuta. Problema na divisão, já pode entrar um... Ah, tá. Voltando aqui, porque eu falei, né, da questão da ponta dos pés. As disfunções sensoriais são várias. Então, por exemplo, como tu falou da questão visual, né, realmente tem muitas crianças que se incomodam com claridade. Né? Eu conheço até um adulto que ele gosta muito de... Por exemplo, aqui no podcast eu não iria ficar meio incomodado com a claridade aqui. Ele podia até suportar. Sendo um adulto, ele suporta. Só que depois ele podia ter uma ressaca sensorial. Né? Ele fica esgotado, ele fica como se fosse uma ressaca. Né? Ele pode sentir dor de cabeça, enjoo, insônia. Então, ele fica ressacado. Né? Ele fica incomodado durante um dia, 2, tem uns que ficam mais. Né? E aí, isso é muito de cada um. Né? Tem crianças que não têm disfunções sensoriais visuais. Tá? Então, isso tem que ser avaliado. Tá? Porque se tiver... tem muitas crianças que eu estou aconselhando as mães pelas questões auditivas, né? As disfunções sensoriais auditivas, para que elas usem o adaptador. O fone, o abafador sonoro, que a gente chama. Né? Por quê? Porque a criança não vai deixar de escutar. Ela só vai diminuir o som. Né? Ela vai conseguir identificar tudo que está falando. Mas ela não vai escutar... Por exemplo, o professor que dá aula, ele dá aula para várias crianças. Vamos botar aqui 10 crianças. Ele vai ter que falar alto para que todo mundo escute. Né? E a criança que está na frente, se ela for autista? Né? E ela usando um abafador, mesmo que ela fale alto, ela vai escutar o suficiente sem incomodar o auditivo dela. Né? A captação desse som. Tá? Então, é preciso que a gente faça algumas adaptações, como eu te disse. A gente trabalha com a habilitação, reabilitação e adaptação. Tá? A habilitação, porque ele nunca adquiriu aquela habilidade. Aí a gente habilita ele. Reabilitação, porque às vezes perde, a gente precisa estimular novamente para que ele conquiste aquela habilidade novamente. E adaptação, quando a gente precisa desse tipo de coisa, né? Adaptar para que ele possa ser incluído na sociedade, para ele consiga se adaptar onde ele está, o meio onde ele precisa estar, né? É mais ou menos isso. Muito bem. Dá para você ter uma noção de como é muito abrangente. Eu acho muito abrangente. Tu falou sobre essas questões sensoriais, eu lembrei um caso que eu tive. Eu já ia te perguntar para tu falar alguns casos, claro, sem citar nomes nem nada. Sim, claro. Para que as pessoas possam dar uma olhadinha, analisar. Eu tive um caso que a mãe chegou para mim e disse assim: doutora, consiga fazer com que ele corte o cabelo, né? Cortar o cabelo, uma coisa simples do dia a dia. Muito simples. E aí as pessoas pensam logo, meu filho é autista, ele não gosta de cortar o cabelo. É porque ele não gosta mesmo, né? E a gente geralmente a gente liga isso às questões sensoriais. Não gosta de pentear, não gosta de cortar, não gosta, né? E eu fui conversar com ele, porque ele já tinha mais de 10 anos e dava para me pegar alguma coisa, né? Sim. E aí, se não, eu tinha que ir lá para me saber se ele realmente tem alguma questão sensorial. E aí, eu comecei a conversar com ele muito inteligente, criança inteligentíssima. Eu disse, por que você não quer cortar o cabelo? Aí ele disse assim, tia, é porque é o seguinte, né? Ele tem até aquela fala muito característica. É porque eu tinha um cabeleireiro e ele morreu. E agora, o outro que eu estou cortando, ele adoeceu. E aí, eu estou esperando ele ficar bom para ele voltar. Porque quando ele voltar, eu vou cortar o cabelo. Olha só, quando ele disse isso, eu identifiquei na hora. É rigidez cognitiva. É muito complicado para a criança autista, ela está mudando de lugares. Então, por exemplo, ela estuda numa escola. Tipo uma confiança que ele criou com aquele profissional. Isso, aquele profissional, aquele espaço, aquele ambiente. Não é só o profissional. Ele já sabe como é que ele entra, ele já sabe onde ele senta, ele sabe onde que fica a cadeira, ele sabe que a televisão está ali. É tudo uma questão visual. Mas isso pode trazer um desconforto para ele. Então, quando ele chega lá no consultório, ele já sabe o lugar assim que ele vai. Então, eu disse para ele, você está esperando ele ficar bom, né? Tá certo. Então, ele vai ficar bom e você vai lá cortar o cabelo. Eu digo, vou. Ele já está até grande. Eu tenho que cortar meu cabelo.
Então, ele não se incomoda em ninguém cortar o cabelo dele. Ele só queria cortar lá no mesmo lugar. Então, isso é rigidez cognitiva, é rigidez de comportamento. Então, às vezes, a mãe diz que não quer cortar o cabelo, por quê? Às vezes, a mãe não tem um diálogo com a criança, né? Às vezes, pensa que é porque ele é autista. Não, mas ele é autista, mas vamos... Ele entende, ele explica. Vamos buscar saber o porquê, né? Então, quando eu conversei com ele, ele me esclareceu. E aí, depois, eu fiz a devolutiva para a mãe. Eu chamei a mãe em particular e disse, olha, você vai fazer assim, assim. Ele disse que vai cortar, mas espera só um pouquinho. Quando ele ficar bom, você leva ele lá de novo. Pronto, resolveu o problema. Era só uma questão mesmo de... Isso, uma questão de conversa, diálogo. Ele tem a rigidez cognitiva? Tem como você não desestruturar a criança? Vamos fazer assim. Aguarda um pouquinho, depois leva ela lá. Não é forçar a criança a fazer alguma coisa que ele não queira, né? Fazer essa adaptação direitinho, porque tem crianças que realmente têm a disfunção sensorial, não gosta de lavar o cabelo, não gosta de ficar embaixo de chuveiro. Tem criança que banha com a caneca, banha de piscina, mas se tiver um chuveiro na cabeça dela... Não rola. Ela não rola. Porque dói, porque incomoda, é sensível. Então, ele vai demonstrar isso através do choro, que é a única coisa que ele sabe dizer. Ele não sabe dizer, às vezes, que está doendo. Ah, menino, tu não quer? Vai banhar, entra debaixo, empurra a criança e lava ali de todo jeito. Sofrimento danado. Isso, mas a criança está sofrendo. E aí, essa falta desse conhecimento faz com que a criança passe por essas situações. E comida? Comida também é a mesma coisa. Tem gente, por exemplo, tem criança que, eu não gosto de feijão, não gosto de coisa com caldo. É por isso que E aí, como é que faz? Eu te digo, Marcos, mais uma vez, é muito específico de cada criança. Porque assim como tem crianças que não gostam do arroz separado, tem crianças que gostam do arroz embolado. Assim como tem crianças que gostam do arroz embaixo do feijão, tem crianças que gostam do feijão embaixo do arroz. Tem crianças que não gostam de cor verde na comida. Tem crianças que gostam. Tem crianças que não gostam de carne inteira. Tem que ser cortadinha em pedacinho, porque senão ele não come. Tem que ser os pedacinhos pequenininhos. Tem criança que não gosta do ovo inteiro. Tem que cortar. Eu não gosto da gema, mas eu gosto da clara. Eu não gosto... Tem suco de acerola e tem suco de laranja. Os dois podem ser da mesma cor, vamos supor, né? Os dois ali parecidos, da mesma cor. Mas lá tem aquela coisinha da semente Da acerola? Da acerola. Que fica os pedacinhos, quando não coa. Pronto, aí a criança já não gosta de coisas que ficam areia na boca. O gominho tem que ser coado. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Porque pode ser também uma questão de rigidez cognitiva, pode ser o visual, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em avaliar bem isso. Então, eu sempre digo para as mães, ele não gosta de comer, mas como é essa comida? Ele come a comida... ele só come cuscuz, carne se for picadinha, ele não come arroz, né? O cuscuz, ele só gosta de cuscuz de milho, não gosta de arroz... Né? E aí você pode fazer uma mudança ali, uma transferência de cor para que ele coma. Pode fazer o arrozinho amarelinho, né, com açafrão. Pode ser a questão da cor. Você vai jogando ali para você descobrir o que está incomodando a criança. Porque ela não vai dizer. Às vezes... Desculpa. Às vezes, quando eles estão comendo, eles ficam catando as coisinhas pequenininhas, né? As cebolas, os tomates, talvez ele não goste daquilo, mas você pode pegar, quando você for fazer o feijão, triturar no liquidificador e colocar dentro do feijão. Vai estar lá cebola, pimentão, mas ele não vai ver. Não vai estar vendo. Né? Lá no suco de acerola, que ele gosta, coadinho, você pode também botar um pouquinho de suco de cenoura, suco de beterraba, né? Ele vai estar comendo a verdura e não vai estar olhando a verdura, né? Esse jogo aí é importante. É uma questão de adaptação mesmo, né? Vai Isso. adaptando, vai analisando, conhecendo. E adaptando. O autismo, ele não tem cura, né?
Ele vai melhorando com o passar do tempo? Os comportamentos. Os comportamentos, isso. As terapias, elas vêm para isso. Elas vêm para que a criança possa ter essa autonomia, como eu já falei, autonomia, independência e inclusão, né? Se a gente vê que uma criança tem dificuldade para brincar, para dividir o brincar, a gente precisa estimular essa criança a desenvolver essa habilidade para ela ver o tanto que isso é bom, né? O contato visual, criança que tem o contato visual, ela consegue aprender melhor, porque ela precisa ver. A gente aprende por imitação. Então, eu preciso ver o outro, eu preciso olhar o outro, para que eu aprenda com o outro como é que eu devo fazer. Se hoje eu estou aqui, eu aprendi com outros, né? Fiz cursos e pós assistindo outras pessoas falarem, né? Então, a criança ela vai aprender essas habilidades olhando e imitando, que a gente aprende por imitação. Então, é preciso que a criança faça as terapias para que ela aprenda essas habilidades, consiga aprender essas habilidades e desenvolva elas sem causar nenhum transtorno, né? Sem causar nenhum desconforto. Muito bem. Fui buscar ali água ali rapidinho para ela, né? E, gente, só para vocês terem uma noção que são vários assuntos. É claro que não dá para a gente falar tudo só em um podcast, porque quando a gente estava conversando aqui, eu me lembro porque a gente acaba querendo aprender um pouco mais, e a gente acaba seguindo outras pessoas. Tem eu não estou lembrado o nome da menina agora, que ela tem uns 2 irmãos autistas. Ela é autista. Ela é autista, descobriu depois. Né? Aí tem 2 irmãos com autismo... Com um suporte maior. Maior, né? E ela não é o maior. Ela é aquela mais... vamos dizer assim, ela consegue... mais independente. Mais independente. Mas ela estava contando uma história sobre... Mas tem muito sofrimento ainda. Né? Era justamente do que eu vou falar. Ela disse que estava num lugar esperando para fazer ia ser atendida, eu acho que era um consultório, alguma coisa. E o que ela disse? O que estava me incomodando era a respiração da pessoa que estava do lado. A respiração. Olha só, né? A respiração. Muitos talvez não tenham isso, e ela tem, né? Ela se incomodou com a respiração. Ela escutou a respiração do outro. Então, aquilo estava irritando ela, estava estressando ela. Ela estava num ambiente onde, se não tivesse aquilo ali, ela estava de boa. Então, se ela colocasse o adaptador, aquilo ali não ia ser mais desconfortável para ela e ela ia estar incluída naquele meio, né? Digamos, na sociedade, né? Porque o hospital é público, então ela tem direito àquilo ali. Mas aí a gente precisa dessas adaptações, né? E olha só, ela é independente, inteligente, já escreveu livros até sobre o autismo, né? A história dela. E ela tem, mesmo assim, né, muitas limitações, né? Não chegam a atrapalhar essa vida social dela, né? Ela tem um certo controle, digamos que ela tem um certo controle sobre algumas coisas que afetam ela. E aí ela consegue se sair do ambiente, ela consegue de forma cautelosa, ela consegue se adaptar, ela usa o adaptador, né? Quando alguma coisa está incomodando ela, ela sabe dizer. Então, aí, Marcos Ginde, outra coisa que ela fala também é sobre as questões hormonais, né? Na adolescência. Agora ela está com problemas hormonais e ela disse, ela relatou no Instagram que isso está afetando muito ela, né? Afetando o comportamento dela, ela está muito agitada, está muito ansiosa. Está vendo como a ansiedade pode vir, como comorbidade? Ela está muito ansiosa. Até teve um caso muito interessante, que ela não estava fazendo nada e estava ansiosa, ela foi raspar a sobrancelha. Ela raspou a sobrancelha dela? Ela raspou a sobrancelha todo dia, foi passar aqui, passou demais e raspou logo tudo. Foi muito interessante. Ela postou isso no Instagram, né? Não é escondido, não. E ela é uma menina muito inteligente. Ela hoje mora só, agora se mudou para mais perto da casa dos pais, para ficar mais perto. Mas ela mora só, ela ganha dinheiro com venda de livros, ela escreve livros. E ela posta muito da vida dela, do cotidiano. Tem namorado, tem relacionamento, tudo certinho. E ela fez um relato muito interessante, que ela diz assim,
por que que tua mãe, te tendo como autista, teve ainda mais 2, né? Olha só como as pessoas do Porque Instagram... geralmente vamos dizer assim, a família já fica preocupada. Vamos dizer assim, tem um filho autista, mas e o outro? Vai vir? Isso, Entendeu? tem essa questão. Pode vir com um grau assim um pouquinho mais. Eu falo do grau, mas é outra coisa. Como Sim, você estava falando. suporte. Suporte mais elevado, fica aquela preocupação. Pois é. Naquela época, quando teve essa adolescente que tem o Instagram, eu esqueci o nome dela também, mas tem um livro, e ela teve outros dois, mas ela não sabia que a primeira... Na época, ela não sabia que ela tinha. Que né? ela tinha autismo, que a filha dela mais velha tinha autismo. E aí ela teve mais 2, e os 2 vieram... Depois, ela só descobriu depois que o diagnóstico dos 2 primeiros, dos 2 que nasceram depois dela, apareceu. Aí foi que ela foi... saber que ela também... conseguiu o diagnóstico dela. Né? Então, depois que vieram os 2 outros, com mais comprometimento, né? Que os sintomas estavam mais claros, foi que ela foi atrás do diagnóstico dela. E aí ela descobriu o que era. Né? E hoje ela consegue identificar isso e avaliar melhor. Eu já ouvi casos assim que o pessoal... que muitas mães não queriam ter um diagnóstico do filho. Eu não aceito que meu filho ele seja autista. Isso mudou, ainda continua assim? Nessas conversas que você tem com as mães, elas estão procurando mais ou ainda estão assim, um pé atrás, não querendo receber um diagnóstico como esse? Não, melhorou. Melhorou muito, né? Era muito difícil. Era muito difícil de aceitar ou ouvir, né, que seu filho é autista, né? Mas a criança autista, ela apresenta... A gente tem que estar preocupado mais, não é com o diagnóstico. A gente tem que estar preocupado em desenvolver essas habilidades que estão comprometidas. Então, a criança vai atrapalhar ela na escola, no convívio com os coleguinhas. Então, é melhor você mesmo que a mãe tenha preocupação que não tenha esse diagnóstico, mas que procure o profissional, porque o profissional vai dizer que ele vai precisar ou não, né, dessas terapias, para que ele não venha a ter problema. Né? A gente não pode ser egoísta. Né? A gente tem que estar pensando no filho, porque o filho vai precisar. O filho é que vai sofrer com esse transtorno. Né? Ele que vai ter o transtorno, ele que vai ter o comprometimento. Então, é preciso que ele tenha esse diagnóstico para que as terapias aconteçam. Tá, e nesse teu tempo, assim, já trabalhando com autismo, teve algum caso específico que mexeu contigo, que te emocionou, que aconteceu assim contigo, tu falou assim, valeu a pena eu ter me formado como terapeuta ocupacional? Sem citar nomes nem nada, assim, alguma coisa assim que te busca lá do final. Porque quando mexe com criança, criança acaba surpreendendo a gente. Ai, Marco Júnior, teve muitas. Teve muitas. Às vezes, eu digo muito que quando eu vou trabalhar, eu digo para mim mesma, né? Não digo para ninguém, não, eu digo para mim mesma. Às vezes, a gente está cansado com algum problema, e aí eu vou atender, e aí aquela criança senta na minha frente ou senta ali comigo no tatame, né, no tapete, e aí a gente começa a fazer ali, né, avaliar ou estimular, e aí é tão gostoso, é tão bom assim a gente compartilhar ali com aquela criança que está aprendendo, que você está vendo ele aprender aquelas habilidades. Então, todo dia, para mim, elas me surpreendem, elas me preenchem, tá? Elas, às vezes, eu tô lá na recepção, elas chegam e me abraçam, né? Crianças que não gostam de abraço, mas chegam lá e me abraçam. Eu deixo sempre no tempo delas e, às vezes, não quer entrar na sala. Então, é tão gostoso quando tu vê a criança evoluindo, melhorando, né? Se desenvolvendo. Hoje está pequenininha, amanhã está grande, amanhã já está na escola, brincando, correndo, né? Virando uma adolescente. Isso é muito gostoso. Eu acho que tem muitos casos assim que eu já me emocionei trabalhando. Muitos mesmo.
Muito bem. Deve rolar muita coisa lá nesses atendimentos, né? Porque, principalmente quando a gente trabalha com criança acaba nos surpreendendo muito. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu queira, assim, eu acho que é interessante frisar, falando alguma coisa sobre o autismo ou até mesmo sobre a tua profissão, que tá em alta. Hoje a gente pode dizer que terapia ocupacional tá em alta, né? Porque antigamente, para achar um terapeuta, ou até hoje mesmo, para achar... Quando eu fui fazer a terapia ocupacional, foi um curso que eu digo até que foi meu pai que escolheu, né? E numa faculdade muito boa, graças a Deus. E eu fiz o curso na área, um curso ainda não conhecido, né? E eu passei quase 5 anos na faculdade, né? Um curso de nível superior. Eu estudava em tempo integral, a gente tinha estágio de manhã, de tarde, aula à noite. E eu sempre pegava os sábados para ir para o laboratório. Eu adorava estudar anatomia e laboratório, eu sempre estava por lá. E, assim, eu tive muita experiência, muita prática. Foi um curso, assim, muito intenso, eu não tive muito tempo. Foi um curso que a gente era 24 horas estudando, tá? As provas, a maioria eram práticas, eram perguntas ali na lata. E foi uma faculdade muito gostosa. Fiz o CERT, foi muito bom, né? Deixei muitas lembranças boas, graças a Deus. E quando eu me formei, foi um pouco frustrante, né? Eu ainda cheguei a fazer, parece que foi 6 meses de enfermagem, né? Fiz até o 2º período de enfermagem, fiz também assistência, serviço social, mas aí desisti também. E aí veio à tona que era a terapia mesmo. E aí eu fiz saúde mental e fui fazendo outras pós. Foi quando eu cheguei na parte a parte da pediatria, na parte de criança, né? Foi algo que me puxou, que eu me agradei. Aí acabei fazendo a especialidade na área. E agora, teve um tempo que a faculdade também trancou o curso de terapia ocupacional, né? Lá no SESC, no SEMA parece que trancou também. E agora que está voltando, né? Voltou. E tem muitos amigos meus que se formaram em terapia ocupacional, depois fizeram medicina, outros fizeram fisioterapia e outros fizeram enfermagem. E eu não consegui fazer outro. Eu fiquei em terapia ocupacional e fui me especializar, encontrei a área e estou aqui. Terapia ocupacional é para todo mundo ou tem que ter um negocinho lá? Não, tem que ter... Não, eu digo assim, para trabalhar na minha área, né, na área de criança, você precisa gostar, você precisa amar o que faz, porque é um curso assim, é apaixonante, mas requer muita paciência, muita calma. Você precisa ser doce, ser paciente, você esperar um pouco. Você não pode ser uma pessoa muito eufórica, porque as crianças podem ser hiperreativas. Você precisa observar mais, né? Você precisa ser doce, né? Não tem como você ser uma pessoa que não ame o que... Para trabalhar com criança, não tem como uma pessoa trabalhar sem gostar. Senão, não aguenta, porque as crianças, elas requerem muita atenção. Requer você sentar, levantar, correr, né, brincar. Você dá sua atenção ali, do momento que ela entra na sala até o momento que ela sai. Né? Não é uma pessoa que você pode botar ali para fazer a atividade e sentar aqui e ficar tranquila, né? Uhum. Você precisa estar interagindo com ela, estar estimulando, e você precisa estar ali naquele momento intensamente. De uma certa forma, acaba sendo mais um integrante da família, né? Porque tu tem que estar interagido com a família, com a mãe, com o pai, tem que entender da criança, tem que saber o que ele faz, o que ele vive, o que ele come. É muita informação. É muita informação, mas eu peço até desculpa, porque como é muita criança, Marcos Gil, é muita... Tem dias que tem a mesma criança com o mesmo nome, né? O mesmo nome. Por exemplo, João Pedro. Às vezes tem dia, naquele mesmo dia, naquela mesma são manhã... crianças diferentes, mas com o mesmo nome. Entendi. João Pedro.
E aí, eu sempre, antes das crianças entrarem, eu gosto de olhar o prontuário. Porque pode acontecer, porque é muita criança, sai criança, entra criança, é muita criança que a gente atende, entendeu? E aí eu posso chegar... Eu preciso do prontuário para evoluir, para acompanhar a criança ali no prontuário, mas eu pego principalmente para não misturar, né? Assim, para não confundir as crianças, não trocar as crianças. João Pedro, filho de quem, assim, sabe? Para me lembrar aqui do histórico dela, né? Quando ela entrar, eu já estou aqui preparada, né? Eu preciso saber o que eu vou precisar para trabalhar com ela naquele momento. Então, eu já preparo a sala para receber aquela criança. E, às vezes, eu misturo mesmo os nomes, porque é muita criança. Geralmente, no particular, você tem um tempo maior e são menos crianças. E no SUS não tem como a gente fazer isso, porque tem muita criança, a fila é muito grande e a gente precisa acolher todo mundo. Então, mesmo que a gente não consiga muito tempo para poder intervir, mas eu procuro sempre dar a devolutiva para a mãe, peço para a mãe estimular essa criança em casa, né? Algumas habilidades que ela não tem, eu digo, mãe, faça assim, assim, vamos fazer desse jeito, para estimular a criança. Olha, se ela tem alguma disfunção, mãe, vamos comprar assim, dá para comprar, vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque eu preciso dizer, eu sempre digo para as mães que o tratamento não termina no consultório. Eu já ia falar isso aí. O tratamento, ele nunca termina. Ele é em casa, na escola, é no consultório. Então, ele é... Se deixar só para o profissional, não vai para frente. Não. Eu tive até um pai que ficou um pouco irritado por eu fazer essa devolutiva, né? Eu fiquei até triste, porque a devolutiva é boa porque a mãe está ciente do que a criança está conseguindo ou não, do que ela está fazendo, né? Como eu te disse, dessas habilidades e das limitações. E aí eu fazia sempre isso e o pai se incomodava. E aí eu fiquei sem saber o que fazia, né? O que fazer nessa situação. Porque eu estava incomodando o pai, né? Imagina, tu querer fazer algo pelo filho. E aí a pessoa está irritada porque tu está explicando para ele como é que deve fazer, né? E aí o que eu podia fazer era dar o melhor da minha terapia, né? Mas eu continuei tentando, né? Infelizmente, em alguns casos, tem a evasão, né? A evasão pode acontecer, né? E assim, tem muitos profissionais bons aí, viu, gente? Só não deixe de fazer a terapia, tá? Mas eu vou conseguir, eu vou sempre continuar dessa forma, tentando ajudar as crianças e incluindo a família sempre nas terapias. Legal. Ana Beatriz, muito obrigado pela participação. Nosso primeiro podcast falando sobre um assunto, vamos dizer que é em alta ainda, né? Autismo, muita gente fala sobre isso, muita gente quer tirar dúvidas. O pessoal pode botar nos comentários aí se tem mais alguma dúvida. Quem sabe a gente pode fazer um segundo episódio falando também de outras coisas. Vai de acordo com a pergunta de vocês, porque às vezes a gente faz as perguntas aqui, né? Mas vocês têm outras perguntas para fazer. Então, vocês podem ficar à vontade, que a gente vai estar analisando os comentários, vai estar separando essas perguntas e, quem sabe, podemos fazer um outro episódio falando sobre outros assuntos de autismo e também pode ser TDAH também? Pode também, tocar um pouquinho de TDAH. Pode sim. Né? E você pode dar ideia também de outras pessoas que a gente possa trazer aqui. Esse espaço foi feito justamente para isso, para a gente falar sobre saúde, para falar sobre psicologia, para falar com artistas, para falar com pessoas que fizeram, sei lá, algo diferente. Aqui é um bate-papo, tá? Então, muito obrigado pela participação e quiser finalizar, mandar um abraço, fica à vontade. Quero agradecer, né, a oportunidade e quero pedir desculpa também se algo ficou aí. Desculpa aí que eu não sou muito boa de câmera, né? Estou aprendendo, não tenho essa boa habilidade, né, de olhar para as câmeras. Eu prefiro me concentrar aqui, mas se ficou alguma coisa faltando aí de informação,
que a gente possa também estar colaborando aqui. Deixem os comentários aí. Obrigado, vão me desculpando e fiquem com Deus. Valeu, gente. Ana Beatriz, terapeuta ocupacional, no nosso primeiro podcast aqui com o Marco Júnior. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí no nosso próximo episódio, se Deus assim nos permitir. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E valeu.